Saiba mais e escute agora o terrorismo. Uma ameaça que assusta muitos países, na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. E nós perguntamos, por que esse se tornou um problema tão grande? Como ele deve ser encarado? O Brasil tem motivos para ter medo também? Como o Estado brasileiro deve lidar com isso? Para buscar as respostas, eu vou conversar com o advogado Daniel Amin Ferraz, mestre e doutor em Direito Internacional. Daniel, obrigado por ter vindo. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito bem, antes de qualquer pergunta, vamos ver juntos uma reportagem sobre terrorismo. As imagens impressionaram o mundo. 11 de setembro de 2001. 2 aviões colidem com as torres do prédio World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Cerca de 3.000 pessoas mortas num ato de terrorismo. Os atentados continuaram por outros países e espalharam medo e desespero pelo mundo. Os Estados Unidos aprovaram a Lei Patriota para combater o terrorismo. Entre as medidas está o monitoramento de suspeitos, americanos e estrangeiros, sem a necessidade de autorização da Justiça. As leis em vários países começaram a ser repensadas para responsabilizar quem planeja esses atos. No Brasil, a lei antiterrorismo foi sancionada no ano passado. A legislação coordena políticas de combate ao financiamento de grupos terroristas em diversos países, como determina a ONU, a Organização das Nações Unidas. É a Lei 13.260 de 2016 e define terrorismo como atos de sabotagem, de violência ou potencialmente violentos por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz ou a integridade pública. A partir de 2016, a gente tem uma legislação antiterror que faz com que o terrorismo seja efetivamente tipificado, criminalizado. A partir de agora, as autoridades do Estado podem atuar de uma forma mais expressiva contra esse fenômeno do terrorismo. O Egito aprovou a lei antiterror, que cria tribunais especiais e protege os membros das forças de segurança. A Rússia sancionou um pacote de medidas de combate ao terrorismo. Doutor Daniel, o senhor dá aula sobre isso, estuda esse assunto. Por que esse se tornou um problema tão grande no mundo? Na verdade, o terrorismo é uma atividade que ela ocorre há muito tempo, ela não é recente. O que acontece é que com a globalização, esse movimento foi um movimento que ganhou notoriedade no mundo. Talvez a internacionalização e a facilitação dos meios de comunicação tenham permitido um maior incremento dessa atividade. Se a gente for observar movimentos terroristas na história, esses movimentos aconteciam já no século XVIII, no século XIX. Agora, a partir do século XX, eles são incrementados e no século XXI, muito mais. Um elemento que eu acho, Guilherme, que é muito relevante entender é que o terrorismo ele age buscando de alguma forma gerar o pânico. Então, essa é uma matriz essencial. É muito difícil, hoje a gente ainda não tem uma clareza na definição do que seria um grupo terrorista. Mas um elemento a gente tem certeza. Toda ação é uma ação terrorista. Quando é terrorista, é uma ação que engloba violência, então é uma ação violenta, e além de ser violenta, ela busca gerar o pânico na população. Até a propósito disso, é interessante, neste momento, a gente fazer um pontozinho. Nós temos aqui uma entrevista do historiador Frederico Tomé. Ele fala justamente sobre o significado do conceito terrorismo. Tomé é também professor do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub. Vamos ouvir. Seria interessante a gente discutir exatamente o que é o terrorismo, né? É uma palavra, um conceito que serve para diversos grupos políticos, força de poder, enfim. O terrorismo ele precisa ser entendido dentro da sua conjuntura espacial, né? Eu acredito que é necessário a gente flexibilizar, né? De certa maneira, eu entendo o terrorismo como um reflexo
né, de ações neocolonizadoras, imperialistas, que alteram a dinâmica nos espaços onde eles estão ocupando e, obviamente, né, há uma consequência, há uma reação, né? Se não em âmbito religioso, mas em âmbito econômico, enfim, e acredito que é um fenômeno recente, mas ele está longe de ser extirpado. Bem, de certa forma, o senhor antecipou a sua avaliação sobre esse conceito de terrorismo. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse mais à luz da fala do professor Frederico Tomé. É exatamente isso. Eu concordo com muitos pontos que o professor, inclusive, manifestou. Como então eu havia dito, a gente não tem uma definição clara, definitiva, do que seria um grupo terrorista, a gente não consegue saber isso. E tem um outro viés, talvez, que seja importante. A matriz, geralmente originária dos grupos terroristas, é uma matriz geográfica. O que isso quer dizer? Geralmente, os grupos terroristas, eles começam uma ação que seria uma reação por algum movimento externo naquele espaço territorial. Então, uma eventual invasão ou uma eventual dominação, e em função dessa dominação nasceria um sistema de resistência. Isso na origem. Mas depois a gente começa a perceber que hoje, em função da globalização, internacionalização dos meios de comunicação, os grupos terroristas eles se adaptaram a essa nova realidade, se a gente pode dizer assim. Eles se adaptaram a esse novo meio. Para isso, eu vou fazer algumas observações rápidas, que são um pouco teóricas, mas que são relevantes para o nosso telespectador entender o que eu estou querendo dizer. Se eu analisar os movimentos terroristas na sua origem, então, por exemplo, se eu analisar o Hezbollah. O Hezbollah é um movimento terrorista no sul do Líbano que muita gente ainda entende que não é um movimento terrorista, muita gente ainda entende, muitos estados não os qualificam como um movimento terrorista. É um movimento que tentou gerar uma resistência à eventual invasão de Israel no sul do Líbano. Esse movimento nasce em 1982, ele se fortalece e consegue, de certa forma, gerar um benefício naquele enfrentamento com o Estado de Israel, que eventualmente tinha invadido o sul do Líbano. Muito bem. Teve um apoio popular, porque era um movimento de resistência, mas também adotou práticas que nós podemos qualificá-las como práticas terroristas. Na medida em que faz isso, o grupo perde legitimidade e pode ser classificado de uma forma diferente de um movimento de resistência? Com certeza que muita gente no mundo passou a qualificar a atuação do Hezbollah como uma atuação terrorista. Muitos estados qualificaram o Hezbollah a partir daí como um movimento terrorista. Agora, qual a dificuldade de compreender isso, de ter isso tão claro assim, definido? A dificuldade é que quando o Hezbollah atua, ele também atua buscando a integração da sua população a uma vida em sociedade. Então o Hezbollah constituiu naquele espaço territorial previdência pública, atendimento hospitalar, educação. Então o Hezbollah foi, de certa forma, exerceu a substituição do Estado naquele espaço territorial. Se a gente for para um espaço mais próximo da gente, geograficamente, do Brasil, a mesma coisa aconteceu com as Farc. Na Colômbia. As Farc, durante muitos anos, elas eram qualificadas como uma força revolucionária, de resistência para a tentativa de independência de um determinado espaço territorial. E que, talvez, num determinado momento, começou a adotar práticas terroristas que não podem ser protegidas pelo Estado Democrático de Direito. Envolvimento com o tráfico de drogas, depois, pelo menos a acusação existe. Exatamente. Bom, então, hoje nós vivemos uma situação, dei exemplo do Hezbollah, das Farc. Todos os dois movimentos terroristas eles estão vinculados a um determinado espaço territorial. Perfeito? Só que aí eu vejo hoje uma nova realidade. No passado, vimos. A Al-Qaeda, a rede, ela se organizou se desvinculando do espaço territorial. Atuava no Afeganistão, exatamente, em todo o Oriente Médio. A ideia era levar um movimento terrorista, e aí nesse caso um movimento fundamentalista islâmico, claro que eles não se consideram terroristas, para o movimento fundamentalista islâmico então, levar este movimento com uma nova forma de organização econômica e social para um espaço territorial mais ampliado, que não fosse só de um único Estado.
Então, talvez aquele tenha sido o primeiro movimento que a comunidade internacional qualificou como terrorista, claro, e que se desprendeu dessa matriz originária, que era uma matriz de atuação local territorial, seja local, regional ou nacional. É mais difícil lidar com grupos assim do que com grupos isolados, localizados territorialmente, certamente. Isso, muito difícil hoje a gente conseguir esse enfrentamento. E isso por quê? Porque a nossa forma de organização do Estado e do direito ainda é territorial, ainda é muito local. Então, por mais que a gente já tenha, e temos, desde os anos 40 do século passado, 45, 46, que a gente tenha já organismos internacionais que são ou intergovernamentais ou supranacionais, como é o caso da União Europeia, ainda assim a nossa vida é muito local e aí, consequentemente, o direito ainda é muito local. Até a propósito disso, nós temos um outro trecho da fala do professor e historiador Frederico Tomé, aquele que nós ouvimos há pouco. Ele falou exatamente sobre isso, sobre a dificuldade da ONU, a Organização das Nações Unidas, em lidar com os conflitos armados de uma forma geral e com o terrorismo em particular. Vamos ver esse trecho da entrevista. É necessário pensar numa regra que perpasse os países, né? E aí a gente está falando de direito de guerra, né? de uma configuração jurídica que penalizassem os países que, porventura, infringissem essas regras pré-estabelecidas. É claro que é muito difícil, quando se fala em guerra, você tem, né, uma lógica de guerra preventiva, de guerra ofensiva, há várias considerações no âmbito jurídico sobre o conceito guerra, sobre a ideia de guerra, né? Mas questões mínimas elas precisam ser tratadas e certamente obedecidas pelos seus signatários, né? Isso já foi feito, por exemplo, com a utilização de bombas de minas terrestres, né? Houve uma certa repulsa quanto a esse tipo de armamento, né? Armas químicas também, muito embora a gente saiba que elas continuam sendo usadas com uma certa frequência, né? Então, eu acredito que a ONU ela peca muito por essa sua fragilidade e por não ser efetivamente um Estado supranacional. A ideia da supranacionalidade, ela talvez fosse uma resposta viável à contenção dessas, né, agruras da guerra. Doutor Daniel, a ONU tem um papel a cumprir nesse caso? A ONU tem um papel fundamental. Já há algum tempo atrás, eu publiquei um livro e nesse livro tinha um capítulo que eu questionava o posicionamento da ONU e dizia um pouco o seguinte, lá nesse texto. Eu dizia um pouco que a ONU tinha uma atuação internacional muito frágil, sem muita efetividade, que a efetividade de atuação da ONU era uma efetividade baixa, de baixa atuação. Mas claro que também, eu não tenho dúvida, e já dizia isso lá naquela altura e continuo reafirmando aqui hoje, que se com a ONU é difícil, sem ela seria fatal. Então é muito importante que a gente tenha, sim, um espaço onde os povos possam se encontrar e possam manifestar suas opiniões e que a gente tente, de alguma forma, chegar a alguns consensos. Está claro que os movimentos terroristas, eles são qualificados, eles são identificados, mas também não está tão claro que o meu entendimento ou o entendimento de alguns povos com relação a determinados movimentos é o mesmo entendimento de quem pratica esses movimentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o sentimento de quem está do outro lado não obrigatoriamente é o mesmo o mesmo sentimento meu que estou do lado de cá. Tem uma obra muito interessante de um autor que se chama Amin também, mas é Amin Maalouf. É um grande autor, muito conhecido internacionalmente. E essa obra, ele tem muitos livros publicados, e esse livro, o título do livro em português seria algo, está publicado no Brasil inclusive, As Cruzadas Vistas sob os Olhos dos Árabes. O que o livro nos conta? O livro um pequeno parênteses, só para identificar a nacionalidade do Amin Maalouf. Ele é libanês e reside na França há muitos anos. Então, a visão do mundo árabe é uma visão, quando vem as cruzadas, uma visão de invasão, efetivamente. Então, eles tinham uma forma de organização da sua vida,
e de repente sentiram que o que ocorreu ali foi uma invasão do mundo ocidental, pretendendo a modificação da sua estrutura de vida e da sua forma de organização econômica e social. Muito bem, é claro que isso gera uma reação. Isso gera uma reação, e a reação ocorreu naquela altura, mas ela continua acontecendo. De certa forma, em muitos países árabes, existe um sentimento, ainda hoje, contrário à nossa forma ocidental de organização do mundo. A memória coletiva desses povos está lá atrás, na Idade Média, naqueles episódios das Cruzadas. Com certeza existe um reflexo disso ainda hoje. Claro que eles não são mais uma sociedade organizada naqueles moldes, claro que não, mas o reflexo continua existindo. E existindo esse reflexo, claro, vai existir uma matriz diferente de organização de vida em sociedade. Então, com isso, eu quero dizer o que, basicamente? É que, na verdade, eu não tenho que tentar entender o mundo exclusivamente sob o meu ângulo, sob a minha forma de enxergar a organização. Claro que também, não estou defendendo de forma alguma, que não existam princípios ou direitos que sejam fundamentais e naturais e essenciais. Claro que eles existem. E nós, no mundo ocidental, temos que defender esses direitos, que é a nossa forma de organização da vida em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tem outros fatores de organização que cada um tem que ter a sua liberdade de organização e de estruturação. Bom, então, o mundo vive hoje um conflito muito profundo que não é só armado, armamentício. É um conflito de construção ideológica, de construção da forma de organização da sociedade, da forma de estar em sociedade, da forma de conviver com os demais que estão ao nosso redor. E que, às vezes, nós que estamos no Ocidente não entendemos com muita clareza. Vou te dar um exemplo prático disso que eu estou dizendo. A primeira vez eu fui fazer meu mestrado, eu tinha 22 anos na Universidade de Coimbra. E quando a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é do ano de 1290. Então, a tradição é muito grande. Quando eu fui fazer meu mestrado, tinha um colega na minha sala que ele era da família real portuguesa. Aí, quando ele me conheceu, ele viu meu sobrenome Amin. Quando ele viu meu sobrenome Amin, ele me perguntou o seguinte: você é descendente de árabe? E eu disse: sou. Você é descendente de árabe de onde? Falei: do Líbano. Certo. E você é cristão ou muçulmano? E eu disse: eu sou nada, eu sou agnóstico. Mas a minha família, originariamente, é cristã ortodoxa. A migração para o Brasil, a grande migração árabe para o Brasil, se deu dos cristãos ortodoxos, já por conflitos religiosos no mundo árabe. Muito bem. Naquela altura, Guilherme, quando ele me perguntou isso, e eu tinha nessa altura, como eu te disse, 22 anos, então hoje eu tenho 48, há 26 anos atrás, naquela altura, quando ele me perguntou isso, eu não me atentei para o que ele estava me perguntando. Eu não senti isso nada como se fosse algum sistema de desconsideração ou de discriminação. Eu verdadeiramente não senti. Mas talvez eu não tenha sentido porque eu fosse agnóstico, de uma família cristã ortodoxa. Talvez se eu fosse muçulmano, pode ser que eu sentisse. Então, 26 anos depois, a Europa, nesses 26 anos, sofreu profundas transformações, uma imigração enorme do mundo árabe para dentro das fronteiras europeias, com um fortalecimento do mundo muçulmano muito forte dentro da Europa. Pois bem, o que acontece? O que eu entendo dessa leitura, e aí voltando a 26 anos atrás, que aconteceu comigo? O que eu entendo é o seguinte, é que, na verdade, nós no Ocidente, nós não conseguimos entender aquele mundo. A gente observa aquele mundo e a gente imagina que todos são exatamente iguais. E aí seria mais ou menos dizer o seguinte, eu acho que é importante nós nos colocarmos no lugar deles. Então seria mais ou menos a gente entender o seguinte, se somos todos cristãos, somos todos iguais. Não é verdade isso. Não é verdade que vai existir no mundo cristão uma harmonização dos povos, das culturas, das comidas, da vida em sociedade, das línguas e etc. Claro que não é verdade. Claro que nós sabemos que no mundo cristão existe uma divisão, existe um cisma, existem formas de se comunicar e de se portar completamente diferentes e que estão muito mais vinculadas aos países, às nacionalidades do que à religião. A propósito até desse grande fluxo migratório para a Europa, vários países adotaram posturas
praticaram largamente a xenofobia, impedindo estrangeiros de entrar no país. Nos Estados Unidos, mais recentemente, o governo Trump editou medidas para impedir a entrada de povos muçulmanos, depois flexibilizou um pouco, mas de qualquer maneira as medidas existem. Então eu gostaria que a gente visse uma outra reportagem que fala um pouco disso. É que a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, tem um centro chamado START, Estudo de Terrorismo e Respostas ao Terrorismo. O banco de dados desse centro é considerado o mais completo do mundo. O centro registra com detalhes mais de 150 mil ataques terroristas entre os anos de 1970 e 2015. Entre 1993 e 2016, foram descobertos 109 planos ligados à chamada Jihad, ou Guerra Santa, para usar violência contra os Estados Unidos. Desses, 13 conseguiram o objetivo, pouco mais de 10%. Além disso, a maioria das pessoas suspeitas nos casos, 75%, eram cidadãos norte-americanos ou moradores do país. Nenhum refugiado estava envolvido. Mas se os refugiados não estão envolvidos, por que tanto estranhamento e tanta xenofobia? Pois é, porque qual é a matriz? Uma certeza a gente tem com relação ao terrorismo. Qual é a matriz essencial do terrorismo? O pavor. É gerar o pavor na população. Então, quando gera o pavor, a gente obrigatoriamente tem que lidar com isso de forma coletiva. E aí, o que me assusta o que me gera pavor, é que eles estão conseguindo o que eles pretendem. Eles estão conseguindo que a gente modifique a nossa estrutura de vida e a forma de organização da sociedade, atendendo a uma demanda que não é nossa, que na verdade é deles. Quando eu imagino que a grande qualidade da Europa, por exemplo, é alguém poder se sentar num café no final de uma tarde, tomar um bom café e ver o movimento na rua e ler um jornal, isso é um ambiente que é quase uma cultura necessária na Europa. E é um ambiente que cada dia acontece menos, porque as pessoas têm medo, porque as pessoas têm medo de estar na rua, porque as pessoas têm medo de sentar num café, porque as pessoas têm medo de conversar com um estranho, porque as pessoas... Então, na verdade, eles conseguem com isso gerar o pavor, que é o instrumento que eles se utilizam para mudar a estrutura em sociedade. Na verdade, voltando lá no início, eles têm mesmo uma preocupação de tentativa, todo movimento terrorista sempre teve, de tentativa de modificação da estrutura que está posta. Na origem, era um movimento de resistência. Então, de certa forma, essa matriz continua existindo. Nesses momentos finais do programa, eu queria trazer agora o assunto um pouco para o Brasil. Nós temos motivos para ter medo do terrorismo e estamos preparados para lidar com ele eventualmente? A gente tem motivo para ter medo do terrorismo? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem. Por quê? Porque o Brasil é um país relevante, o Brasil é um país grande, o Brasil é um país de economia grande, por mais que a gente tenha problemas eventuais, mas o Brasil é um país de economia grande, o Brasil é um país de população grande. Então o Brasil é um país que, em tese, todos são, claro, relevantes no mundo, não estou dizendo que não são, mas ele é um país que, de certa forma, está na vitrine, porque é um país de uma economia muito grande. Então, por isso, naturalmente, é um país que já vai chamar a atenção para se tentar gerar pânico e pavor. É um país que daria mídia, é isso que eu quero dizer. Então, claro que, por isso, nós temos que ter uma preocupação, já naturalmente. Além disso, é uma preocupação do mundo, e nós estamos inseridos no mundo. Nós participamos da globalização, nós participamos da economia aberta, cada dia que passa, espero mais. Então, nós vivemos esse mundo. Então, claro, precisamos ter a preocupação. Se o Brasil está preparado ou não, aí é mais complicado dizer. Eu acho que o Brasil, na minha visão, ainda não está preparado, mas eu acho que o Brasil tem buscado se preparar. E aí, então, caminho existe. Nós estamos buscando um caminho no sentido de nos proteger e de nos preparar. Agora, temos também uma experiência recente. Nós temos uma experiência recente de grandes movimentos ou eventos esportivos no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíadas, que naturalmente já são um ambiente onde atentados podem vir a ocorrer em função de mídia, em função de impacto midiático e, consequentemente, pavor, e que nós passamos de alguma forma bem
nesse primeiro exame. E a lei que foi promulgada? Nós temos um marco regulatório novo. Eu continuo achando que ele é frágil. Eu continuo achando que é um marco regulatório que não consegue uma boa definição de terrorismo, que não consegue uma boa definição de grupo terrorista. Agora, estão avançando. Melhor isso do que antes, que não existia uma regulação. Muito bem, muitíssimo obrigado. Nós conversamos com o advogado Daniel Amin Ferraz, especialista e doutor em Direito Internacional. Daniel, muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço muito, foi um prazer estar aqui. Muito bem, e eu agradeço a todos os que nos acompanharam. E até o próximo programa.